Olá, olá, 11 de dezembro de 2019, confira as principais notícias desta quarta-feira. Força Nacional ocupa a partir de hoje região de conflito em que aconteceram 2 atentados aos índios em menos de 40 dias no Maranhão. Em Imperatriz, poluição do Riacho Capivara preocupa, principalmente com a chegada do período chuvoso. Em Caxias, a ação marca o encerramento dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher e em São Luís, Delegacia da Mulher completa 32 anos. Veja também, autistas terão serviço ampliado na capital. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. O desejo de toda a nossa equipe é que você tenha uma ótima quarta-feira. Estamos começando o nosso Bom Dia para todo o estado. Obrigado aos amigos que nos acompanham na Baixada Maranhense, em Pinheiro, em Santa Helena. Os amigos aí em São Bento acompanhando a nossa programação também em Pinheiro. Um abraço aos amigos aí em Pinheiro, acompanhando a programação da TV Difusora, hein? São 7 horas da manhã, o dia está só começando, vamos lá. Tem muita coisa boa para acontecer. Um ótimo dia para você, para o senhor, para a senhora, para a sua família, para você que nos assiste nesse momento aqui pela TV Difusora, tá bom? A partir de hoje, a área indígena em conflito no interior do estado começa a ser ocupada pela Força Nacional. O Eduardo Areceira tem os detalhes para nós sobre esse assunto. Ô Eduardo, bom dia para você. Olá, Adalberto, muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. Pelo menos essa é a previsão aí do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segundo informou aí o Ministério, as tropas aí da Força Nacional já estão em deslocamento aqui para o estado do Maranhão e a previsão é que cheguem aqui ao estado do Maranhão por volta de meio-dia desta quarta-feira. Eles devem permanecer nessas áreas indígenas em que aconteceram esses crimes, as mortes também e as tentativas de homicídio, já que índios ficaram feridos nesse atentado. Eles devem permanecer por 90 dias a partir da última terça-feira, ou seja, a partir de ontem, contando aí o prazo de 90 dias, eles devem permanecer nessa área fazendo a segurança que fica ali às margens da BR-226, aquelas terras indígenas, aquelas áreas indígenas localizadas ali às margens, em uma das margens da BR-226. Lembrando que esse prazo de 90 dias, segundo informou o próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, pode ser prorrogado. Primeiramente 90 dias, mas pode ser, dependendo ali da tensão em que se encontra no local, dos conflitos em que acontecem no local, do clima tenso que ainda se estende por aquela área, é possível que esse prazo seja prorrogado, dure mais do que 90 dias. Então eles devem chegar aqui no estado do Maranhão por volta de meio-dia de hoje, já devem seguir para essas áreas indígenas para manter a segurança não só dos índios, mas também de membros, entidades que lidam com a segurança dessas pessoas também, como por exemplo a FUNAI, representantes da FUNAI que se encontram nesta área. A gente lembra que esse atentado aconteceu no último final de semana, no dia 7, no sábado passado, 2 índios da etnia Guajajaras acabaram morrendo e outros 2 da mesma etnia acabaram saindo feridos. Mais de 40 índios ocuparam aqui os distritos sanitários aqui da capital São Luís nesta semana, e entre as reivindicações está na pauta justamente a questão da segurança nas áreas indígenas, não só nessas áreas que foram atingidas ali nas proximidades do município de Genipapo dos Vieiras, mas também de outras áreas indígenas aqui do estado do Maranhão. A gente lembra que outros casos de mortes também já aconteceram. Por exemplo, os índios que estão no distrito sanitário no bairro da Jordoa são da etnia Timbira e Guajajaras. Eles vieram cobrar mais segurança nesta área e também problemas relacionados à questão no atendimento à saúde desses índios. Vamos acompanhar a reportagem. A pintura pelo corpo marca a etnia de um povo. Essa é a parte da cultura brasileira que está entre as comunidades mais vulneráveis. Aqui estão reunidos os índios das terras de Urucujuruá, Geraldo Toco Preto e os Canela. Na data em que se comemora o Dia dos Povos Indígenas, eles ocuparam a sede dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas para reivindicar por direitos que ainda não foram atendidos, como na maioria das terras. Falta saúde, segurança e até água nas aldeias. Entanto, eles colocar a equipe, tirar a equipe sem o nosso consentimento, a gente resolveu parar, né? Porque quem estava sendo, vamos dizer, quem estava sendo prejudicado eram nós, comunidade das bases, que era da aldeia. Porque lá nós estamos descobertos, durante 9 meses, que foi tirado equipe nosso lá, de 2 territórios, Geraldo Toco Preto e Urucujuruá. Então é esse o objetivo que nós vamos atrás aqui, que seja criado um polo para nós ali no Itaipava Grajaú.
O Dia dos Povos Indígenas no Maranhão foi marcado pelos conflitos que tiraram a vida de vários deles. Nos últimos 3 anos, 13 índios foram assassinados devido à luta pelas terras. Os casos mais recentes aconteceram nos últimos 2 meses. Por isso, o medo se junta à falta de políticas públicas para esses povos. Quase todo ano morrem lideranças indígenas, principalmente os caciques morrem, né? E isso a gente não tem resposta nenhuma do poder em relação a que investiga esses casos, que coloca essas pessoas que fazem esses atos, entendeu? Eu mesmo estou aqui, né? Mas eu não sei nem se o ano que vem eu estou vivo, né? Porque a gente é muito visado nessa parte. O dia 10 de dezembro também marca o aniversário de 71 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualmente, 30 artigos servem de parâmetros para a aplicação das leis, especialmente para os povos mais precarizados, contexto que se enquadra os povos indígenas. Na hora que eles ameaçam essa acumulação de riqueza para o mercado, esses povos são considerados inconvenientes e, consequentemente, há toda uma campanha para precarizá-los mais e também, inclusive, até com todas as mortes que nós tivemos nesses últimos dias aqui no Maranhão, a gente vê que é um objeto, um alvo realmente para ser violentado, que são os povos indígenas e todos os outros segmentos que lutam por direitos humanos. Pois é, a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado do Maranhão informou que não houve nenhum comunicado, nenhum envio oficial aí por parte do governo federal de que seriam enviadas tropas federais, a Força Nacional no caso, para fazer a segurança dessas terras indígenas. O secretário Jefferson Portela, secretário de Segurança Pública do Maranhão, disse que soube do envio dessas tropas federais por meio da imprensa, mas disse o secretário Jefferson Portela que está mantendo policiais militares, a Polícia Militar, fazendo a segurança desde o dia, reforçando na verdade a segurança desde o dia do atentado, no último dia 7, no último sábado, 7 de dezembro, sábado deste mês, sábado do último final de semana. Desde esse dia, reforçou a segurança feita aí pela Polícia Militar nessa área indígena e vai manter até a chegada das forças nacionais aí, das tropas federais, e que vai inclusive auxiliar na segurança, mesmo com o envio aí das tropas federais da Força Nacional para essa área indígena. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo. Daqui a pouquinho você volta com outras informações. É preciso que haja comunicação entre os entes federados, né? A Constituição estabelece claramente isso. A área federal, a área indígena lá, a responsabilidade é do governo federal, que precisa dar respostas urgentes. E a resposta não é só mandar homens da Força Nacional para cá, não. Isso faz parte de uma ação estratégica, imediata, urgente, importante, sim. Mas é preciso ir para além dessa questão. Você viu, por exemplo, os índios aqui em São Luís tratando a questão da saúde, né? O acesso à saúde, o direito à saúde, ele é negado a essa população e é preciso que o governo federal, de fato, se manifeste sobre esse assunto com medidas que sejam práticas e que tragam um efetivo resultado. São 7h mais 7 minutos. Olha, daqui a pouco no Bom Dia tem o nosso quadro Bem Viver, hoje é quarta-feira, e a gente vai falar de um assunto extremamente importante. Você sabe que a Anvisa liberou a venda de medicamentos à base de cannabis, né? O princípio ativo da maconha. A venda dos produtos está liberada, o plantio não, mas já tem muita disseminação de informação completamente equivocada sobre o assunto. Fica a pergunta, por exemplo, esses medicamentos podem ser usados para combater as demências? O uso, por exemplo, de pessoas que têm Alzheimer, essas pessoas podem usar esse tipo de medicação? O que a ciência diz a respeito desse assunto? No estúdio eu vou receber uma geriatra que é pesquisadora, professora universitária, tem um trabalho reconhecido aqui no estado, que vai falar para a gente sobre esse assunto, como que as entidades, inclusive, que trabalham nessa área médica, estão lidando com essa informação e principalmente com fake news, com muita desinformação sobre o assunto. Imagina, a família já está fragilizada por conta dessa doença, né, de alguém próximo de um familiar, e aí chegam diversas informações, principalmente disseminadas pelas redes sociais e às vezes até pela mídia, informações equivocadas sobre o assunto. Então fique ligado, no nosso quadro Bem Viver, a gente vai falar sobre esse assunto hoje, daqui a pouquinho, no nosso próximo bloco, tá? Foi inaugurada ontem a nova sede da Defensoria Pública do Estado, dessa vez na área Itaquibacanga. O espaço é o primeiro núcleo ecológico da Defensoria no país. Olhando assim, nem parece que são containers. Pois é, a nova sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão foi construída a partir de 4 containers, um custo bem menor do que se fosse construída de alvenaria. Além disso, a energia captada é solar, o que garante economia financeira e menos agressiva ao meio ambiente. É o primeiro núcleo ecológico e sustentável da Defensoria Pública do Brasil.
A nossa ideia é facilitar o acesso aos serviços da instituição, nos casos individuais, e ter um defensor aqui para propugnar políticas públicas em favor da população. Esse é o grande objetivo da Defensoria Pública do Estado. Essa nova sede da Defensoria Pública vai atender a demanda da área Itaquibacanga, uma das regiões mais populosas da capital São Luís. A área Itaquibacanga é formada por mais de 60 bairros e uma população que supera os 300 mil habitantes. Seu Jorge sabe bem da importância do núcleo. Muitas das vezes as famílias não têm o recurso para se locomover daqui até o centro, né? E implantando esse núcleo aqui, já traz esse benefício financeiro. Se falar nos benefícios que traz que a Defensoria oferece, né? E a comunidade passa a conhecer de fato os direitos que tem, né? E que pode recorrer. A nova sede da Defensoria Pública foi construída com a ajuda de presos do regime semiaberto. Conta com uma recepção, uma copa e banheiros. Houve a preocupação com a acessibilidade em todo o prédio. Salas de conciliação para estagiários e para um defensor público, que ficará na sede enquanto o espaço estiver funcionando, das 7h30 da manhã às 5 da tarde. E ele vai começar a mapear as demandas, quais são aquelas mais corriqueiras, que podem ser atendidas aqui. O que a gente quer é facilitar a vida do cidadão, evitar com que ele gaste com a passagem de ônibus, que vá até o centro histórico. A nossa ideia é tentar resolver cada vez mais. A solenidade de inauguração contou com a presença da comunidade da área Itaquibacanga e várias autoridades políticas. A sede da Defensoria Pública foi construída graças a uma junção de forças. O terreno foi cedido pela Prefeitura de São Luís. A verba foi destinada pelo deputado Neto Evangelista e teve o apoio do governo do estado. Acho que a gente avança muito, a cidade avança. Esse é um importante instrumento da garantia de direitos, permite com que a população tenha acesso, né, a esse serviço que é fundamental. Um equipamento público importante para servir as famílias da região de Itaquibacanga em diversos serviços que a Defensoria Pública presta. De forma bem prática, bem pragmática, para que o cidadão possa entender. Nada mais é do que advogados pagos pelo Estado a serviço da população. Vai atender essa grande região, certo? A região Itaquibacanga, que tem cerca de 300 mil pessoas, 60 bairros, nada mais do que merecido essa população, para atender essa população. Você viu aí a sustentabilidade, né, em relação ao funcionamento dessa defensoria e desde a construção também. Né? Por falar em ecologia, meio ambiente, sustentabilidade, em Imperatriz a preocupação é com a poluição do Riacho Capivara. Veja na reportagem de Jaqueline Teixeira. A ponte improvisada de madeira oferece, além da travessia, risco aos moradores. Ela fica localizada na rua Cândido Mendes, no bairro Bom Sucesso, onde parte do Riacho Capivara passa. O José mora no local há 17 anos e durante todo esse tempo já viu muita coisa mudar no local, menos as condições da via melhorarem. A gente está vivendo uma vida precária, igual vocês estão vendo aí, ó. O mau cheiro também é bastante quando chove, porque tudo que a água traz lá para cá e levanta muito mau cheiro, né? E prejudica a saúde dos moradores aqui próximos, né? E com um período chuvoso ou não, o descarte inadequado de resíduos pode provocar malefícios aos córregos em Imperatriz e também para a população. Além da reclamação da ausência das ações de infraestrutura do poder público no local, o porteiro reconhece que a poluição do riacho, por exemplo, é também em decorrência da falta de conscientização da população. Tudo que não presta joga nessa grota, entendeu? E quando chega no período do inverno, o que acontece? Transborda, né? Na minha residência também já passou água por dentro da minha casa já foi 2 colchões, já também foi embora também, por falta de entupimento das grotas, o bueiro também não é limpo, entendeu? Saindo do bairro Bom Sucesso, fomos ao bairro Santa Rita, local em que o Riacho Capivara também passa. A situação retrata bem uma pesquisa realizada pelo Departamento de Geografia da UEMASU, que mostra que o crescimento populacional de Imperatriz aumenta os índices da poluição na cidade, principalmente no Riacho Capivara, que representa um dos mais extensos de Imperatriz, com mais de 12 quilômetros de extensão. Segundo os moradores, a prefeitura realiza todos os anos a limpeza nesse trecho do riacho no bairro Santa Rita. No entanto, a retirada do lixo ainda não é o suficiente para que não ocorram inundações no período chuvoso. Eles estão limpando, tem uns dias que eles estão trabalhando, mas se eles não desassorear, tirar o barro e terra, não vai adiantar. Vai inundar tudo, ele começa a inundar aqui nessa parte todinha, depois do Santa Rita aqui da Padre Cícero,
e chega aí até no Colégio Santa Luzia. Alaga tudo, gente. Complicada a situação, não é? A Prefeitura de Imperatriz, por intermédio da Secretaria de Limpeza Pública, a respeito do Riacho Capivara, no trecho que corta o bairro Santa Rita, explica que o serviço de limpeza e desobstrução de riachos segue cronograma estipulado pela Superintendência Municipal de Proteção e Defesa Civil. Sobre o riacho especificamente, também ressalta que a colaboração da população no que diz respeito ao descarte adequado de seus resíduos, evitando despejar lixo nos rios e riachos da cidade, é indispensável. E aí se coloca também à disposição para sanar qualquer outra dúvida, é a Prefeitura de Imperatriz manifestando sobre essa reportagem que a gente mostrou agora. São 7h15, vamos mostrar em tempo real como é que está o trânsito agora na capital. Vem comigo, vamos mostrar na capital de todos os maranhenses como é que está o trânsito, começando pela Avenida Carlos Cunha. Estamos na Avenida Carlos Cunha nesse momento, mostrando para você como é que está o trânsito, olha só. Trânsito tranquilo nesse ponto aí, essa é a rotatória, quem vem na esquerda vai acessar a ponte Bandeira Tribuzzi, as pessoas se deslocam nesse momento para o centro. Você vê que o volume já é menor do que de costume nesse horário, por conta inclusive já das férias escolares aí. Muitos alunos já estão curtindo as merecidas férias. Vamos para outro ponto agora para mostrar? Agora vamos para rotatória do São Francisco, rotatória do São Francisco. Geralmente aí o trânsito nesse horário é mais tranquilo, né? Olha só, pedestre atravessando na faixa, gente. Atitude cidadã extremamente importante, segurança acima de tudo, hein? E o respeito, claro, também dos motoristas, aqueles que atravessam na faixa. A câmera está posicionada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, agora no chamado Roque Santeiro, à esquerda. Os motoristas que deslocam nesse momento para o centro da cidade, para o bairro da Coama também. Você vê que o volume é maior nesse sentido aí do trânsito. Aqueles que estão vindo nessa pista do lado esquerdo, não há informação sobre acidentes nesse momento. No local não há nenhum registro de acidente nesse instante, nesse ponto. A Avenida Guajajaras é uma outra avenida importante aqui da capital e a gente mostra agora para você imagens em tempo real. Aí está, imagens da Avenida Guajajaras, aqui à direita. Os veículos estão se deslocando aqui no sentido do bairro da Coab, no sentido contrário à pista da esquerda. É grande o volume de veículos nesse momento na Avenida Guajajaras, você observa no detalhe aí, imagens em tempo real para você do trânsito, mais uma prestação de serviços do Bom Dia. Olha, tem um ônibus nesse momento, a produção está me avisando, tem um ônibus que nesse momento está dificultando o trânsito, por isso a lentidão do trânsito nesse ponto da cidade. Há um ônibus nesse momento, você vê, está ali na frente, ó, no sentido Tirirical, fazendo uma correção. Esses veículos estão se deslocando no sentido Tirirical e há um ônibus parado ali na direita, por isso o trânsito fica mais complicado. Os outros ônibus que você vê na imagem aí são obrigados a cortar para a pista da esquerda para poder passar então por conta desse ônibus que está parado. As pessoas estão ali também aguardando a chegada do outro ônibus para poder seguir em frente, seguir viagem, mas o fato é que há um probleminha aí no sentido Tirirical, as pessoas que estão utilizando a Avenida Guajajaras nesse exato momento. Imagens em tempo real, monitoramento que é feito pela Prefeitura da capital e a gente mostra aqui ao vivo no Bom Dia para você. Em Caxias, várias ações marcaram os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. A campanha 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres é uma mobilização global da sociedade civil que se encerra no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos. Foram realizadas várias ações com orientações para mulheres não se calar diante da violência e procurar seus direitos na Delegacia da Mulher. Nossa intenção era que esses homens fossem propagadores, então a gente trabalhou com os órgãos CCL, Procuradoria, Ouvidoria, Controladoria, Guardas Municipais, PM, SAAI, Sinfra, aonde a gente conseguiu juntar, maioria homens, a gente foi nesses órgãos. Nesta palestra, o foco foram os funcionários do SAAI, Serviço de Tratamento de Água e Esgoto, com um tema dirigido para homens. Houve explicações sobre a masculinidade tóxica e seus impactos, a importância de resignificar o que é ser homem. O homem pode muito bem ter sentimento, o homem tem sentimento, então o homem tem que se abrir, vai ter vezes que você vai ter que chorar, e isso é normal. A gente que hoje vive num mundo mais moderno, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trazer para nossos filhos, mostrar para ele que o mundo hoje é feito de vários tipos de pessoas, né?
e que a gente tem que aceitar cada tipo de pessoa que está no mundo. Demonstrar sentimentos, ser vulnerável e chorar não são características femininas, são humanas. É a ideologia machista, onde o gênero masculino desde a infância é socialmente recompensado por ser fisicamente forte e dominante, que criou a relação de poder e de superioridade sobre as mulheres. O que a gente precisa fazer é reconhecer o machismo no nosso dia a dia, na nossa sociedade, nas nossas falas e na criação dos nossos filhos. Mas a gente precisa avançar e chegar num ponto antes da violência começar. Então a gente precisa sair da nossa bolha, né, de conversa com mulheres que já são doutrinadas e tentar entrar num ambiente masculino e de pessoas que estão provocando essa violência contra a mulher. Já em São Luís, ontem a Delegacia da Mulher completou 32 anos. Mais de 140 mil atendimentos à mulher vítima de violência já foram registrados nesse período. A Delegacia da Mulher foi instituída no ano de 1987 em São Luís. Atualmente é a maior referência no atendimento à mulher vítima de violência e na prevenção a crimes praticados contra mulheres. Ainda é preocupante o número de mulheres que procuram auxílio da polícia. Os índices de violência se mantiveram elevados nos 2 últimos anos. Em 2018 foram contabilizados 1.625 atendimentos na Delegacia da Mulher. Neste ano de 2019, de janeiro a novembro, 1.590 mulheres já procuraram atendimento na delegacia. Foram ainda concedidas 3.783 medidas protetivas. A delegada da Mulher chama a atenção que dos 48 feminicídios que ocorreram neste ano, apenas uma vítima havia solicitado medida protetiva. A grande dificuldade ainda reside no fato da mulher se sentir amedrontada diante dessa situação de violência doméstica que ela enfrenta. Na maioria das vezes, ela se sente coagida a não denunciar. Mas assim, o que a gente observa é que quando a mulher resolve romper esse silêncio e denunciar, ela tem toda uma rede que ajuda a protegê-la. A Casa da Mulher Brasileira, aqui na capital São Luís, foi inaugurada em outubro de 2017. Foi outra importante ferramenta no combate à violência contra a mulher. Segundo a diretora da Casa da Mulher Brasileira, durante este período foram realizados mais de 140 mil atendimentos. Ela reforçou que, atualmente, as mulheres vítimas de algum tipo de violência têm uma rede de assistência à mulher. A gente tem, de fato, uma proteção à mulher para que ela possa viver sua vida de forma alegre, de forma feliz, determinando os seus rumos, sem que ninguém queira tirar a sua vida, sem que ninguém cometa tantas violências que, infelizmente, não atinge só a mulher, atinge toda a família, atinge a sociedade. E vale lembrar que no sábado tem caminhada na Avenida Litorânea, aqui na capital, encerrando aí mais uma campanha importante de combate à violência contra a mulher. No sábado, portanto, aqui na Avenida Litorânea, a gente vai dar mais detalhes essa semana no Bom Dia. Confira agora o nosso giro de notícias. Mais da metade das pessoas que vivem com HIV relataram já ter sofrido algum tipo de discriminação no Brasil, segundo o Índice de Estigma em relação às pessoas vivendo com HIV/AIDS, lançado pelo Programa Conjunto das Nações Unidas e pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento à Pesquisa. O levantamento aponta que 64,1% das pessoas entrevistadas já sofreram alguma forma de discriminação por viverem com HIV ou com AIDS. Os comentários discriminatórios ou especulativos já afetaram 46,3% delas, enquanto 41% do grupo diz ter sido alvo de comentários feitos por membros da própria família. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária encontrou resíduos de agrotóxicos acima do limite permitido ou proibidos para a cultura em 23% dos alimentos avaliados entre 2017 e 2018. Os resultados fazem parte do Programa de Avaliação de Resíduos de Agrotóxicos e foram divulgados ontem. Em 77% das análises foi constatada a ausência de resíduos de agrotóxicos ou a presença de ingredientes ativos dentro do limite permitido pela agência, ou seja, regras seguras para consumo. O presidente Jair Bolsonaro assinou em cerimônia no Palácio do Planalto a medida provisória que institui um novo programa de regularização fundiária do governo federal. O objetivo é conceder ao longo dos próximos 3 anos cerca de 600 mil títulos de propriedades rurais para ocupantes de terras públicas da União e assentados da reforma agrária. O número representa cerca de metade de uma estimativa de 1,2 milhão de posses precárias, incluindo cerca de 970 mil famílias assentadas que ainda não obtiveram título de propriedade.
e outros 300 mil poceiros em áreas federais não destinadas, segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. O governo comemora essa medida que foi aprovada ontem, mas vários ambientalistas já fizeram relatos já desde ontem criticando essa medida que pode, inclusive, trazer problemas, inclusive aumentar até a questão dos conflitos de terra enfim, do latifúndio, inclusive, no Brasil também. No próximo bloco, o Silvio Alves atualiza você com os principais assuntos da área de segurança. E mais, expansão do serviço especializado para pessoas com transtorno do espectro do autista. Será entregue hoje. Transtorno do espectro do autismo será entregue nesta quarta-feira. São 7h25. Nós voltamos já já. São 7h28, de volta ao vivo, Bom Dia Maranhão para todo o estado aqui pela TV Difusora. Vamos mostrar mais uma vez o trânsito em tempo real para você. Começando com a região Itaquibacanga, lado esquerdo, as pessoas que vêm para o centro da cidade, à direita quem desce no sentido Bacanga para a Universidade Federal do Maranhão, também para o Porto do Itaqui. Olha só, grande o volume já do trânsito nesse momento, lado esquerdo aí, né? As pessoas que estão se deslocando para o centro da cidade em especial, mas não há registro de lentidão no trânsito nesse ponto, vai fluindo normalmente. Vamos para o segundo ponto, Avenida Daniel de Latouche, vamos sair do Bacanga para a Avenida Daniel de Latouche, rotatória com a Holandeses aí, olha só. O lado esquerdo, os veículos que já estão vindo do Araçagi, do Olho d'Água, até tranquilo também nesse momento, geralmente o trânsito desse horário é mais complicado nessa rotatória, principalmente nesse sentido as pessoas estão vindo para o centro da cidade. Mais um ponto que a gente mostra para você. Em tempo real, não há nenhum registro de acidente na Avenida Beira-Mar. O trânsito vai fluindo normalmente e a gente vai mostrar agora as imagens para você da Avenida Beira-Mar. Aí está, 2 pistas liberadas no sentido centro e uma no sentido São Francisco. É sempre uma bela imagem essa câmera colocada aí, né? Maré está cheia, olha só. Lá ao fundo, bairro do São Francisco, Ponta da Areia e Península também. Trânsito fluindo normalmente. Nesse momento é porque o semáforo está fechado, obviamente, e os veículos já vão seguir. Vamos mostrar o último ponto para você. Agora é a avenida, vamos mostrar mais uma avenida, Avenida Guaxenduba. Descida das Cajazeiras à esquerda, as pessoas estão atravessando aí, você vê. Acesso ao Parque do Bom Menino nesse momento, a Praça da Bíblia também. Os veículos estão ali aguardando apenas a abertura do semáforo, mas o trânsito vai fluindo normalmente nesse ponto da cidade. É um dos principais acessos ao centro, a região da Praça Deodoro e ao centro da capital maranhense. Prestação de serviços para você aqui no nosso Bom Dia Maranhão. São 7h30. Vamos falar de segurança? No Piauí, a polícia fez a maior apreensão de drogas do ano. Vamos ver na reportagem. A apreensão de mais de 1 tonelada de pasta base de cocaína é considerada a maior da história do Piauí. A droga está avaliada em 25 milhões de reais e foi apreendida em uma operação conjunta com o Grupo de Repreensão ao Crime Organizado, a Delegacia de Proteção e Repressão a Entorpecentes, Polícias Civis e Militar do Piauí. Além da droga, 2 aeronaves, sendo um helicóptero e um avião bimotor, que faziam o transporte dos entorpecentes. 7 pessoas foram presas, envolvidas no tráfico internacional, entre elas 3 pilotos e um piauiense. A quadrilha havia alugado um sítio na zona rural de Teresina e usava o local como ponto de apoio. Os traficantes foram presos em um hotel e também em uma kitnet na zona norte de Teresina. Trata-se de uma operação em que iniciou-se pela Greco com a informação a respeito de atitude suspeita de indivíduos em sítios aqui das proximidades de Teresina. Estavam em vários pontos diferentes da cidade, em hotéis aqui de Teresina e com casas também, kitnets alugadas. Foram apreendidos ainda celulares, cartões de crédito e 12 mil reais em dinheiro. A droga apreendida teria como destino o Ceará para depois chegar à Europa. Os entorpecentes que foram encontrados tanto na aeronave como também em um carro estavam embaladas com identificações que dividiam os lotes. E a polícia acredita que a droga pertencia a mais de um grupo. Era um grupo criminoso voltado para crimes contra instituições bancárias. As movimentações, as primeiras informações indicavam isso. Mas o andamento, o desenrolar a movimentação que foi feita, o aluguel de sítio, a limpeza de uma área lá do sítio para poder fazer o pouso de um helicóptero,
que a gente conseguiu também levantar essa informação, fez que a gente concluísse que era droga. Toda a documentação e material está sendo analisado, a investigação vai seguir com a delegacia de entorpecente, a gente já está procurando até mesmo a incineração da droga. Amanhã mesmo a gente já consegue essa autorização para poder incinerar essa droga no máximo até quinta-feira. Essa droga normalmente é originária ou da Bolívia ou da Colômbia, né? Então isso vai ser fruto de investigação e a partir de agora vai começar a investigação em si do tráfico de entorpecentes pela DEP. Localizar de onde se originou essa droga, para onde ela iria. Possivelmente não existe um mercado consumidor para essa droga aqui no Piauí, então é uma quantidade muito grande, é 1 tonelada de cocaína pura, que ainda vai ser adicionada a vários subprodutos para gerar aí algo em torno de 3 toneladas, conforme a perícia. Vamos continuar falando de segurança agora com o Silvão Alves. Silvão, uma operação grande esse. Eu falei maior do ano, na verdade é maior da história do Piauí, né? E com certeza parte dessa droga viria também aqui para o estado vizinho do Maranhão, né? Na verdade, essa droga ela chegou lá por Timon, tanto é que as aeronaves estavam baseadas lá, em Timon, aqui no estado do Maranhão, e possivelmente foi feita a baldeação para lá, para Teresina, para a zona rural, mas precisamente para um sítio, uma propriedade rural, onde eles estavam armazenando essa droga, e de lá sairia para Fortaleza, e de Fortaleza eles fariam lá provavelmente o beneficiamento dessa droga, porque era pasta base, cocaína pura, e aí possivelmente o destino seria a Europa. O detalhe é que esse carregamento, ele tem lá o timbre, tem lá o carimbo de uma facção criminosa, que é essa facção criminosa que espalhou seus tentáculos aí pelo Brasil, por outros países, e está com uma ramificação muito forte aqui no Ceará, no vizinho estado do Ceará. Então, possivelmente, ela ia para lá para poder seguir para a Europa. Estrutura grande, inclusive muito com grande. Aeronaves, né? Silvão, falar em operação aqui no estado do Maranhão, a gente teve na capital em especial uma operação ontem da Polícia Civil. Que operação foi essa? Foi a Operação Tiro Certo, que é a terceira etapa da Operação Tiro Certo, que foi deflagrada com a participação de policiais da SEIC, SENARC e também da SHPP, que visa combater o núcleo financeiro das facções criminosas. Tanto é que das duas pessoas presas, no caso a Wanda, e a esposa do Vitinho Patrão, né, que foram os dois que acabaram sendo presos, mais 9 mandados de busca e apreensão cumpridos com o sequestro de imóveis, como por exemplo apartamentos, casas, veículos de luxo, dinheiro em contas que estavam inclusive em nome de terceiros, laranjas que eles estavam utilizando. Essas pessoas, pra você ter uma ideia, Alberto, essa quadrilha aí movimentou nos últimos dias aí cerca de R$1 milhão, que é dinheiro do tráfico, dinheiro de facção criminosa, que era administrado justamente pelo Vitinho Patrão e também pela companheira dele. A polícia não prendeu ainda outras pessoas, mas tem pessoas que deverão ser presas ainda nas próximas horas, que estão com nome e escritura pública de imóveis, né, que eles lavam esses imóveis para colocar em nome de pessoas, e também dinheiro, que deve ter mais dinheiro depositado em nome de terceiros aí que a polícia rastreou, tem toda a documentação. Pra você ter uma ideia, um dos carros apreendidos, que era o carro que o Vitinho estava utilizando, um veículo de luxo, que ele adquiriu por mais de R$100 mil, que é um carro novo que ele comprou, estava em nome de terceiro, mas o seguro do carro estava no nome dele. Silvão, nós tivemos ontem aqui na capital mais um homicídio lamentável e em seguida, depois do homicídio, o autor do homicídio também teria tentado contra a própria vida? Foi um caso que chocou a população do bairro do João Paulo, porque primeiro ele matou o Ed Carlos, que era a pessoa que ele suspeitava que estava tendo um relacionamento com a companheira dele, o vigilante Jailson. Ele surtou, foi na casa do Ed Carlos logo cedo ontem, matou o rapaz lá no Coroado. Depois, em seguida, de acordo com a polícia, é possível que ele mataria ela também, só que ela pode ter sido avisada pelo WhatsApp. Quando ele praticou o crime lá embaixo, como é perto, alguém deve ter avisado, ela trancou a casa. Quando ele chegou, ele não conseguiu ter acesso. E como ele tinha pressa para colocar, ele deve ter feito todo um planejamento, e aí ele saiu de moto, foi para a praça ali da São Marçal, no João Paulo, e lá ele acabou cometendo suicídio. Silvão, um ótimo dia para você. Ok, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Mais um caso lamentável, né, gente? A gente reforça aqui mais uma vez, viver vale a pena, vamos em frente. Temos aí, o Silvão falou sobre a possibilidade de, enfim, nós estamos com números aí absurdos em relação ao feminicídio, quase 50 aqui no estado. Vamos em frente, gente. Vamos mudar de assunto. A classe empresarial vai às urnas hoje para eleger a nova diretoria da Associação Comercial do Maranhão. A votação acontece de 8 da manhã e 6 da tarde na sede da entidade, na Praça Benedito Leite, no centro da capital, onde fica a sede. Encabeça a chapa o empresário Cristiano Barroso Fernandes, candidato a presidente, e Magnólia Rolim, vice.
A nova diretoria eleita terá uma gestão de 3 anos sem direito à reeleição, conforme determina o estatuto da mais tradicional entidade empresarial do estado. Portanto, hoje é dia de eleição na Associação Comercial do Maranhão. São 7 horas e mais 37 minutos. Se você ligado aqui no Bom Dia, um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado. Olha, vai ser entregue hoje a expansão do serviço especializado para pessoas com transtorno do espectro do autismo. Nós vamos saber mais detalhes com o Eduardo Ericeira. Vem comigo, o Eduardo está comigo aqui para falar sobre esse assunto no Bom Dia. Você, Eduardo. Pois é, Adalberto, a solenidade acontece nesta quarta-feira, às 16 horas, portanto, às 4 horas da tarde, e vai contar com a presença de várias autoridades, também de profissionais da saúde. Quem vai estar presente, quem vai fazer a abertura é o governador do estado, Flávio Dino, também o secretário de saúde aqui do estado do Maranhão, Carlos Lula, e como eu disse, vai contar com a presença de vários profissionais da área da saúde, desse importante instrumento, essa importante ferramenta aí para as pessoas que sofrem aí com o transtorno do espectro do autismo. São muitas pessoas em todo o Brasil, aqui no Maranhão não é diferente, que vão contar agora com essa importante ferramenta, um prédio anexo ao centro aí especializado em reabilitação e promoção à saúde, que fica localizado no bairro do Olho d'Água, aqui na capital São Luís. A expansão permitirá agregar novos elementos à terapia, por exemplo, uma cozinha montada em um quarto para trabalhar habilidades em um contexto funcional de forma prática com os assistidos no equipamento da rede da Secretaria Estadual de Saúde. O autismo é um transtorno de desenvolvimento em que ocorrem dificuldades na comunicação e interação social. O Maranhão é pioneiro, essa notícia é muito boa, é pioneiro na oferta do atendimento com a abordagem baseada na análise do comportamento aplicado, que é o ABA. O serviço tem capacidade para assistência intensiva e oficinas terapêuticas de pacientes com idade de até 12 anos. Funcionará em 2 turnos, com uma equipe multiprofissional atuando, composta por assistente social, profissional de educação física, enfermeiro, fonoaudiólogo, musicista, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional e artesão. Serão várias atividades que serão realizadas, a gente percebe a presença aí de vários profissionais trabalhando com essas pessoas que sofrem aí com o transtorno do espectro do autismo, mas vem melhorando. A gente que acompanha, faz reportagens, coberturas aí, a gente vem acompanhando uma luta muito grande do poder público e das famílias, e olha, Adalberto, vem surtindo um efeito muito positivo. A gente que faz a cobertura, faz essas reportagens, acompanha que vem melhorando sim essa questão da interação social dessas pessoas com TEA, também da comunicação, elas já conseguem se comunicar com mais facilidade com as pessoas. É um serviço excelente, muito importante. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pela informação. Bom, vamos conferir agora como é que fica o tempo para essa quarta-feira aqui na capital, gente, e também em 2 cidades do interior do estado. Em São Luís, hoje, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva, mínima de 26, máxima de 30 graus. Vamos agora para Imperatriz, a segunda maior cidade do estado. Hoje tem céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva também por lá, hein? Mínima de 22, máxima de 34. Em Caxias, céu parcialmente nublado com possibilidade de chuva também, portanto, as 3 cidades com essa possibilidade de chuva nesta quarta-feira. Mínima de 24, máxima de 35 graus. No próximo bloco, aumentam as localidades atingidas pela mancha de óleo que chegou ao litoral brasileiro. E mais, John Coutrinho, os bastidores da política, com destaque para o anúncio de que o PDT e o PCdoB vão caminhar juntos nas eleições do ano que vem nas 2 maiores cidades do estado. São 7 horas e 41 minutos. Voltamos já já. São 7 horas e 44 minutos de volta. O Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado. Agora para falar de política. Comigo, John Coutrinho, a gente começa falando sobre o anúncio feito de que o PDT e o PCdoB vão caminhar juntos em São Luís e Imperatriz nas eleições do ano que vem. John, bom dia. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Correto, essa afirmação feita ontem pelo senador Everton, lá em Imperatriz, né? Ele esteve lá reunido com algumas lideranças políticas daquela cidade, né, de Imperatriz, acompanhado, além do senador Everton, o presidente da FAMER, Erlane Xavier, também presente, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Otelino Neto. Né, ali o senador Everton foi receber uma medalha e o presidente da FAMER, Erlane Xavier, recebeu o título de cidadão imperatrizense. Na oportunidade, ele falou, Adalberto, sobre eleições, né, e disse que, né, afirmou e reiterou que o PCdoB e o PDT, mais uma vez, estarão juntos nas eleições do próximo ano. Aí ele citou, claro, Imperatriz, onde ele estava presente, não é? O PCdoB tem a candidatura do Marco Aurélio, deputado Marco Aurélio, e o PDT deve indicar a vice. E também, claro, registrou também a parceria, a composição em São Luís aqui,
entre PDT e PCdoB. Nós temos aí, Adalberto, né, a fala do senador Everton, onde ele pontua bem, né, essa aliança que será reeditada nas eleições do próximo ano entre PCdoB e PDT. Vamos acompanhar esse áudio aí da fala do senador. Qual é a posição do PDT e como que nós vamos seguir aqui em Imperatriz? E eu já falei com o deputado Fufuca, tenho falado com as respostas que dei hoje para a gente enterrar esse assunto de uma vez por todas, porque assim, na eleição passada, nós elegemos um senador do nosso grupo há 4 anos atrás. E uma das críticas nossas a ele foi justamente nas cidades grandes do Maranhão, as estratégicas, ele chegou dividindo o nosso grupo. E isso não era correto, porque simplesmente quem ajudou ele foi o grupo que votou no primeiro momento, que foi o nosso, liderado pelo governador Flávio Dino. Então este momento agora é o momento da união. Então quem achar que o PDT e o PCdoB vai caminhar separado, Imperatriz, São Luís e outros lugares estratégicos, está redondamente enganado, porque nós estaremos juntos. Nós estaremos juntos para construir o melhor caminho. John, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou um registro da criação do 33º partido do país. Não tem nenhum lugar do mundo que tenha tanto partido, né? Não, só no Brasil. E esse partido é chamado Unidade Popular, né? UP, a sigla dele. E o TSE aprovou a criação, registro, né, de criação também do estatuto desse partido, em que levará a bandeira socialista, né? Mais um partido da bandeira socialista, a Unidade Popular, 33º. E na fila ainda tem um partido chamado Partido Corintiano também, e o Aliança pelo Brasil, são os partidos também que estão ali na fila, né, já para apreciação do Tribunal Superior Eleitoral. Muito partido, aumento do fundo, né, eleitoral, 3,8 bilhões, 33 partidos para ser dividido, ou seja, muito dinheiro e muito partido no Brasil. País onde sobram partidos, mas muitas vezes falta vergonha, né? João, vamos falar agora, para encerrar, sobre uma senadora que ontem teve seu mandato cassado pela Justiça Eleitoral. A Selma Arruda, senadora do Mato Grosso, do Podemos, foi cassada ontem pelo TSE, 6 votos a 1, né? Formou maioria, portanto, pela cassação dela. Abuso de poder econômico, ela não conseguiu, né, declarar os gastos de 1,2 milhão e foi considerado como caixa 2. Portanto, o TSE entendeu, né, que houve caixa 2 e ela perde o mandato. Claro que pode recorrer, mas a decisão já está tomada e o TSE determinou novas eleições no Mato Grosso para a composição dessa vaga de senador. Obrigado, João. Até amanhã. Até amanhã. Da política para o esporte. Vamos lá? – 2020 já começou para o Imperatriz. Ontem foi o primeiro treino com bola do Cavalo de Aço, que ano que vem disputa várias competições, entre elas, claro, a Copa do Nordeste. A preparação para a temporada 2020 já começou para o time cavalino. Nessa semana nós vamos dar ênfase um pouco mais na parte técnica, né, para que eles possam trabalhar com bola, poder já se adaptar, readaptar novamente, né, para depois nós partimos para o lado mais coletivo, mais tático, né? Então são situações que era necessário, principalmente a base, que é a parte física, né? E agora daqui para frente a gente já começa a mudar o pensamento. Neste primeiro momento, como o time deu uma repaginada, alguns atletas estão chegando e se adaptando à Imperatriz. Dos titulares de 2019, pelo menos 4 continuam à disposição. A gente vai no dia a dia se ambientando, né? Fazendo amizade com todo mundo e pouco a pouco a gente vai se adaptando para que o grupo possa, o mais rápido possível, dar um corpo, uma cara, para que a gente possa conquistar os nossos objetivos nessa temporada. Para a Copa Nordeste, o Cavalo de Aço começa a disputa dia 21 de janeiro contra o CRB. As estratégias para o enfrentamento dos adversários fazem com que a equipe técnica pense em um modelo de jogo do time cavalino que prevaleça em cima dos outros times. O Cavalo de Aço vai disputar a classificação no Grupo A com o Santa Cruz, Vitória, CSA, o Náutico, Confiança, América e também com o time do Ceará. Na primeira fase da Copa do Nordeste, o Cavalo de Aço enfrentará times do Grupo B: o Sport, Bahia, Fortaleza, CRB, Botafogo, ABC, River e Frei Paulistano. Trabalhar bastante, o começo a gente sabe que é difícil, é dolorido, mas a gente tem que trabalhar bem para
no final a gente saber que fez tudo certo. De cada grupo, os 4 primeiros colocados passam para a próxima fase da competição. Vale lembrar que, pelo 3º ano consecutivo, a TV Difusora é a casa da Copa do Nordeste. Anote logo na agenda, aos sábados, 4 da tarde, teremos futebol da melhor qualidade para você na Copa dos Grandes Clássicos. Vamos mudar de assunto, agora é hora de falar de saúde. A Anvisa autorizou a venda de remédios à base de cannabis em farmácias. Os produtos com princípios ativos da planta passarão a ser vendidos mediante prescrição médica. Mas será que esses produtos podem ser prescritos, por exemplo, para demências? Quais os potenciais riscos e efeitos colaterais em idosos portadores da doença de Alzheimer? Sobre o assunto, eu converso agora com a doutora Jacira Serra, professora doutora, médica geriatra, professora universitária e pesquisadora, que está conosco aqui no estúdio. Bom dia, professora. Bom tê-la aqui. Bom, existem evidências científicas sobre o uso em pessoas com demência desse tipo de medicação? Ainda não, né? Foi muito bom que vocês tenham abordando esse assunto, porque ainda nós não temos evidências científicas, tem algumas pesquisas em andamento, mas ainda nós não temos evidências científicas para que a gente possa sair prescrevendo para o portador de demência de Alzheimer. É uma medicação cara, nós sabemos a dificuldade de acesso a essa medicação. É claro que é preciso avançar nesse sentido para pessoas que dependem desse tipo de tratamento, mas tem muita desinformação aí, principalmente nas redes sociais sobre o assunto. Justamente. Não? Se a gente for pesquisar o uso do cannabis, você tem manuscrito desde antes de Cristo falando sobre o uso. Então, já é uma coisa que vem em uso há muito tempo. Só que para nós, médicos, pesquisadores, a gente tem que ter subsídios científicos, né? Então, necessita muitos estudos. E como tu disseste na abertura do programa, as famílias estão fragilizadas. Então, elas andam correndo atrás de alguma coisa para melhorar seus idosos. E caem, às vezes, em informações que não são científicas. Nós temos alguns trabalhos que mostram que melhora o transtorno, aquela agitação, aquele andarilho, aquela falta de sono. E saiu agora, recente, mês passado, um trabalho americano falando, é o primeiro falando sobre atuar na doença em si. Então, até a gente tem um caminho longo a percorrer. É possível o uso desse medicamento em algum outro tipo de demência? A senhora falou que não há nada cientificamente ainda seguro sobre o assunto, né? Mas já houve alguma flexibilidade, a liberação de alguma medicação para tratamento em alguma área como então, essa? São muitas áreas, não dá para a gente falar aqui que tem pesquisa. Agora, aprovado pelo Conselho Federal de Medicina, sim, aprovado pela Anvisa, ele está aprovado para prescrição de crianças e adolescentes portadores da epilepsia refratária a medicações. Essa é a aprovação que nós temos hoje nas leis brasileiras. As outras são pesquisas, né, que nós temos que avançar para começar a prescrever. É natural que quem esteja passando por um problema queira o sonho como uma solução imediata para esse problema, né? Mas qual é a cautela que as pessoas que estão nos assistindo agora devem ter em relação a isso? Há terapias alternativas que são muitas das vezes oferecidas, tratamentos que não têm esse embasamento científico, mas que muitas vezes enchem de esperança essa família e acabam procurando um caminho que nem sempre é o ideal. É porque a pressa das famílias, claro, a gente compreende, é maior do que a ciência. Muitas vezes um pesquisador começa uma pesquisa, ele morre e não termina, né? E as famílias ficam... Um exemplo, esse óleo de coco, saiu todo mundo nas redes sociais mandando usar. Virou moda. Virou moda. A Sociedade de Endocrinologia, esse ano, mostrou quantos efeitos colaterais, né? Então, quando a gente começa uma pesquisa, você começa em animais, no laboratório. Agora, lembrar que o nosso paciente portador de demência de Alzheimer, ele está envelhecendo de uma forma. Então, ele não tem só Alzheimer, tem o glaucoma, tem hipertensão, tem o diabetes, tem uma arritmia cardíaca, usa um marca-passo, tem osteoporose. Então, a gente precisa de subsídios não só para saber a dose, como saber as interações medicamentosas com os outros remédios que eles usam. Então, a gente compreende, quanto pesquisador, que a família está aflita. Mas o que eu posso dizer aqui, tenham cuidado, conversem sempre com o seu médico, tire as informações com ele, não fique comprando remédios pela internet, que às vezes você nem sabe se tem aquela droga lá dentro. Então, tenha cautela, a palavra é cautela.
Doutora Jacira, muito obrigado pela participação aqui no Bom Dia, pelo alerta, inclusive, em especial, uma questão de saúde pública aí, a população. Eu que agradeço, porque às vezes quando a gente fala no consultório, a gente está falando com 5, 6. E num meio de comunicação desse, nós estamos falando para várias pessoas. Então, sempre conversar com o seu médico que acompanha seu paciente. Obrigado mais uma vez. São 7 horas e mais 56 minutos, 7h56, já são 24, gente, as localidades do Maranhão atingidas pela mancha de óleo que chegou ao litoral brasileiro. Em todo o país, já são 900 as regiões impactadas. O Eduardo Ericeira tem os detalhes. Eduardo. Alberto, a gente vai pedir desculpa porque tem uma ventania muito grande aqui na litorânea, sol forte também brilhando. Pois é, Adalberto, mas é um assunto muito chato, triste, né? Subiu para 900 o número de pontos aí identificados, segundo o balanço que foi divulgado aí pelo IBAMA. São 900 pontos em 217 municípios por toda a região Nordeste, ainda no Rio de Janeiro e também no estado do Espírito Santo. Só aqui no Maranhão são 24 pontos. A gente está exatamente em um dos pontos, por exemplo, que teve uma tartaruga que foi encontrada com manchas de óleo. Em relação à fauna, por exemplo, ao menos 155 animais oleados foram identificados pelo IBAMA. Os dados se referem especialmente a tartarugas marinhas, foram 102, e também aves, foram 38. O estado com o maior número de pontos aí com manchas de óleo é a Bahia, e logo depois vem Alagoas. O Maranhão aparece na 5ª colocação, como eu disse, com 24 pontos. O monitoramento acontece ainda, as equipes do Corpo de Bombeiros, também da Capitania dos Portos, do próprio IBAMA, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, continuam trabalhando. Algumas manchas já foram retiradas aqui do litoral maranhense, mas o problema ainda persiste por todo o litoral nordestino, e essas equipes desses órgãos continuam trabalhando para tentar garantir a limpeza e não prejudicar, claro, quem frequenta as praias e também a fauna que ocupa os mares aqui da região Nordeste. A gente volta com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Um ótimo dia para você. Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias você confere no portal MA10. Amanhã, aqui no estúdio, eu vou receber o secretário de Saúde de São Luís, que vai nos falar, nos dar detalhes sobre o que está projetado até o final do ano, a expectativa já, os desafios novos, né, para o ano de 2020, nessa área extremamente importante que é a área da saúde aqui na capital maranhense. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã. Você tem imagens agora ao vivo aqui da praia de São Marcos. É assim que a gente encerra hoje o Bom Dia. Imagem aí que dê para inspirar você para ter um ótimo dia, uma bela imagem para encerrar o nosso Bom Dia de hoje. Valeu, valeu. A gente se encontra amanhã às 7 da manhã. Até lá. Fique aí com o Primeiro Impacto.